Fala pessoal, e aí, tudo tranquilo? Aqui é o Glauco. Vou resolver com vocês agora a questão da UFT 2025.1. Essa questão, talvez você tenha vindo até aqui porque achou ela um pouco estranha, né? Medidores com resistência interna e tudo mais. Esse assunto, pessoal, é o assunto de medidores reais, certo? Eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai resolver essa questão e pensar essa questão. Bom, a gente inicia pela interpretação da questão, né? Tem que ler com bastante cuidado, bastante atenção essa questão para poder você não deixar passar nada despercebido. Voltímetros são equipamentos utilizados para medir diferença de potencial entre dois pontos de um circuito. Até aqui, nenhuma novidade. A precisão da medida depende da relação entre a resistência elétrica entre os pontos que se deseja fazer a medida da diferença de potencial e a resistência do voltímetro. Então, assim, o que vai medir a precisão? Exatamente a relação entre essa resistência elétrica que existe no circuito e a resistência do voltímetro. Ok? Quando o voltímetro tem resistência infinita, essa precisão é 100%, ela é perfeita. Ok? Então vamos lá. A figura ilustra um circuito na qual se deseja medir a diferença de potencial entre os pontos A e B. E Glauco, onde é que estão os pontos A e B? Aqui, ó, ponto A, ponto B. Eu vou conectar esse voltímetro A e AB para poder fazer a medição dessa medida, né? Dessa tensão que tem aí e, consequentemente, da medida. Ok? Continuando. Utilizando o voltímetro de resistência interna R. Agora aqui é onde eu quero chamar a atenção de vocês, aqui mora o perigo. A resistência interna do voltímetro vale R. Então, quer dizer, esse voltímetro ele não é um voltímetro ideal, ele tem uma resistência e, aliás, essa resistência é muito baixa. O que vai acabar acontecendo? Ele vai medir valores errados de tensão, né? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai tentar descobrir o valor desse erro, ok? Vamos continuar aqui no outro lado. Uma forma de aferir a precisão de uma medida em milinha. Peraí. Então, veja só, isso aqui é o valor que eu vou medir, não é o que está de fato acontecendo. Isso aqui é a medida. Em milinha é o valor medido. Em relação ao seu valor real, M, esse valor aqui é o valor original, é o valor que existe antes de você ligar o voltímetro, certo? Então, uma forma de aferir essa precisão em relação ao valor original é calcular o erro, que é o que a gente vai fazer aqui, associado a esta. Calcular o erro associado a esta medida. A fórmula está aqui, você não precisava saber disso, ele te deu a fórmula. Então, o que você precisa saber para calcular esse erro é saber saber encontrar o valor original, a tensão original entre os pontos A e B, e saber calcular a tensão com o erro, né? Já quando o voltímetro entrou na jogada. E aí você vai jogar nessa expressão que ele te deu, que você não precisava saber de cabeça, para encontrar o valor do erro. Então, a gente vai estudar esse circuito em dois contextos diferentes. No primeiro contexto, sem o voltímetro, determinando a diferença de potencial entre os pontos A e B. Isso eu vou fazer sem cálculo, eu vou mostrar para você uma maneira analítica bem simples de fazer. E a segunda maneira, quando a gente insere o voltímetro no circuito. Veja só. Primeira maneira, determinação de M. E Glauco, o que é M? M é a medida original, sem o voltímetro, ok? Como é que a gente faz essa determinação de M? Olha, pessoal, aqui é analítico, você não precisa fazer conta, você não vai gastar sua tinta de caneta com besteira, né? Então, nesse caso, você tem uma tensão fornecida, V. Essa tensão fornecida vai ser dividida igualmente para dois resistores. Você ouviu o que eu falei? Ela vai ser dividida igualmente para dois resistores. Então, vai ficar quanto para cada resistor? Para esse resistor aqui vai ficar V sobre 2. E para esse resistor aqui vai ficar quanto? V sobre 2. Portanto, a diferença de potencial entre os pontos A e B, sem o voltímetro estar ligado, essa diferença de potencial aqui vale quanto? V sobre 2. Então, daqui, o que a gente tira? Qual a informação que a gente tira daqui? Que o M, que é a medida original, é V sobre 2. Certo? Já temos um elemento aqui, ó, M e M. Vale quanto? V sobre 2.
O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa agora inserir o voltímetro no circuito e medir a diferença de potencial entre A e B com esse voltímetro inserido no circuito. Ei, Glauco, mas espera aí, deixa eu acrescentar aqui. Vamos inserir agora esse voltímetro no circuito. Glauco, mas esse voltímetro ele é o quê? Olha, pessoal, o voltímetro real ele é um circuito aberto. Mas um voltímetro ideal é um circuito aberto, perdão, um circuito aberto, é um circuito de resistência infinita. Mas nesse caso, nós não temos um voltímetro ideal, nós temos um voltímetro real. No caso do voltímetro real, o que eu vou fazer? No caso do voltímetro real, ele vai ser esse aqui, ó. Ele é um cara que mede a tensão, que é o galvanômetro, mais uma resistência. E ele disse nesse caso aqui que a resistência desse voltímetro é R, que é pequena. Então, na verdade, o que vai acontecer? Você tem aqui um galvanômetro, aqui, que é o reloginho, é o mostrador, é o display, chame como quiser. E associada a ele aqui, você vai ter uma resistência R. E aí você vai colocar ele aqui em paralelo, ligado aqui, deixa eu fazer de outra cor, ligado aqui aos pontos A e B, certo? E agora, o que você vai fazer? Agora você vai observar que como entrou um resistor extra, nesse caso aqui, você vai precisar calcular novamente a diferença de potencial entre os pontos A e B. Por que, Glauco? Porque a corrente total do circuito foi modificada. Por que a corrente total do circuito foi modificada? Porque a resistência total foi modificada. Por que a resistência total foi modificada? Ela foi modificada porque o voltímetro foi inserido e ele tem uma resistência menor do que o infinito. E agora, eu vou olhar para esse circuito assim, ó. Eu vou olhar para esse circuito como uma bateria de tensão V, uma resistência de resistência R, um resistor de resistência R, aqui outro resistor de resistência R, que é o circuito original, certo? Aqui, agora, um outro resistor, esse que eu vou colocar aqui de outra cor, de vermelho. Esse resistor de resistência R de vermelho é associado a quem? Ao voltímetro. Então agora o que você percebe? Você percebe que a resistência total mudou. Qual vai ser o valor da resistência total desse circuito? Aí eu vou fazer aqui o cálculo, né? R em paralelo com R vai dar quanto? Na verdade, o que eu estou procurando? Eu estou procurando qual é a tensão em cima desse cara, que é o cara que fica entre os pontos A e B. Para saber o valor da tensão em cima desse cara aí, eu preciso saber qual o valor da corrente que passa nele. Certo? E para saber qual o valor da corrente que passa nele, eu vou precisar... Bom, eu preciso encontrar de alguma forma a tensão dele aqui. Aí eu posso calcular pela corrente, eu tenho que arrumar a minha maneira. Eu tenho, como diz a história, eu tenho que dar meus pulos aqui para descobrir qual é o valor da corrente que vai da tensão que vai sobrar para ele. E aí nesse caso o que eu faço? Primeiro eu calculo a resistência total, que é a resistência desses dois aqui, ó. R em paralelo com R dá R sobre 2. E o resultado de R sobre 2 vai estar em série com esse R aqui. Então a minha resistência total vai ser igual a R mais R sobre 2. Então a minha resistência total vai dar quanto? Vai dar 3R sobre 2, resolvendo, né, essa fração aí, ok? 3R sobre 2. Essa é a minha resistência total. Qual é a corrente total que vai sair da bateria? A corrente total que vai sair da bateria vai ser a tensão total, que é V, dividido pela resistência total, que é 3R sobre 2. Essa corrente total que sai da bateria, portanto, vai dar a primeira, V, vezes o inverso da segunda, que é 2/3 de R. Aqui, 2 sobre 3R. Tá aí. Então, essa é a corrente total que vai sair da minha bateria. Ok, eu vou só organizar aqui, vou colocar aqui, vou puxar aqui uma nova tela. Então, essa corrente total vai ser igual a 2/3 de V sobre R. Esse é o valor da corrente total. Certo. Qual é o nosso desafio agora? Nosso desafio agora é descobrir qual é o valor da tensão que sobra aqui, ó, para esse cara. Porque a tensão nesse cara é a tensão entre os pontos A e B. É a tensão que vai ser medida pelo voltímetro. Vai ser o valor de quem? Do M' que eu estou procurando. E Glauco, como é que você vai fazer para descobrir o valor da tensão entre os pontos A e B nesse caso? Como é que você vai fazer para descobrir? Bom, deixa eu
eu abri uma nova tela aqui, né? Para descobrir a tensão entre esses dois pontos aqui, eu vou observar. Daqui sai que corrente elétrica? Deixa eu botar de outra cor. Qual é a corrente que sai daqui, ó? A corrente que sai daí, essa corrente aqui, vai ser a corrente total. Essa corrente total, acabamos de descobrir aqui, né? Vale 2/3 de V sobre R. 2/3 de V sobre R, ok? Quando essa corrente chegar aqui, deixa eu redesenhar aqui o nosso circuito do jeito que ele estava, né? Assim. Quando essa corrente chegar aqui, ela vai se dividir. Metade dela vem para cá e a outra metade vem para cá. Então, essa corrente, que eu vou chamar de IM, que é IM que vai passar aqui para ser medida, essa corrente IM, ela é metade da corrente total que saiu. Ela é I total dividido por 2. Quanto é que vale metade de 2/3 de V sobre R? É só você pegar esse valor aqui e dividir por 2. Quando eu divido ele por 2 aqui embaixo, eu corto esse 2 com esse. Então, esse valor de M vai dar quanto? IM vai dar igual a metade do I total. Eu vou fazer o passo a passo, se você já sabe disso, você dá uma adiantada aí. Então, I total, eu vou botar até de verde aqui, 2/3 de V sobre R dividido por 2. Pronto. Quem é esse IM, que é o I medido? Então, esse I medido vai ser igual a fração de fração, é a primeira, 2/3 de V sobre R, vezes o inverso da segunda, 1 sobre 2. Daí o que vai acontecer? 2/3, com 2/3 vai embora, e esse I medido vai ser igual a quanto? Vai ser igual a V sobre 3R. Esse é o valor da corrente que passa lá no resistor R. Qual é a tensão? A tensão que vai passar lá no resistor R vai ser igual a resistência do resistor R vezes a corrente medida. Então, essa tensão medida vai ser igual a resistência do resistor R, corrente medida, V sobre 3R. Então, nesse caso aqui, vai ser simplificado aqui, ó. Pronto. E você vai ter aqui uma tensão medida igual a V sobre 3. Ok? Tá aí. Essa é a tensão medida. Bom, agora o que a gente vai fazer? A gente vai calcular o erro. O que é o erro? É a tensão real menos a tensão medida dividido pela tensão real. Não é assim? Então agora a gente só precisa substituir esses valores, né? Vamos só anotar aqui quem é o valor de M. M é a tensão real. Quanto vale? V sobre 2. Quem é M'? M' é a tensão medida, não é isso? Olha onde é que está essa informação aqui, ó. M' é a medida, essa que eu acabei de calcular. E M é a real, que vale quanto? V sobre 2. Então vamos aqui, ó. M' é a medida, que é essa que eu acabei de calcular, que é V sobre 3. Pronto, tá aqui, ó. M' V sobre 3, M V sobre 2. E existe aí entre elas uma diferença, e essa diferença é que vai fazer com que eu consiga determinar o erro. Aí como que eu vou fazer para determinar esse erro? Copiar aqui. Certo, vou acrescentar aqui mais uma tela, só para a gente poder fazer o cálculo aqui sem muita pressa. Então aqui nesse caso eu venho aqui, ó, o meu erro vai ser igual a quem? O erro vai ser igual a, entre parênteses, M V sobre 2 menos M' V sobre 3 dividido por M V sobre 2, tudo isso vezes 100%. Pronto. Agora é só fazer conta, né? Aí nesse caso, eu vou fazer aqui separado, ver quanto é que dá isso aqui, ó. V sobre 2 menos V sobre 3. Vai dar quanto? Vamos jogar para cá, vamos ver quanto é que dá. V sobre 2 menos V sobre 3. Tirando do MMC, dá 6. 6 dividido por 2 dá 3, vezes V, 3V. Menos 6 por 3 dá 2, vezes V, 2V. Isso aqui vai dar quanto? V sobre 6. Ou seja, o resultado que está em cima é V sobre 6. Portanto, esse erro vai ser igual a... Bom, esse que eu acabei de calcular, V sobre 6, dividido por quem? Por V sobre 2. Quanto é que vai dar isso aí? Fração de fração. Esqueci de multiplicar por 100, né? Vezes 100.
Quanto é que vai dar isso aí? Fração de fração é a primeira, V sobre 6, vezes o inverso da segunda, 2 sobre V. Tudo isso vezes 100%. Jogando lá para cima, para finalizar, nós temos esse erro igual a... Bom, aqui ó, V e V cancela, fica 2 terços de... 2 sextos, perdão, né? 2 sobre 6, não 2 sobre 3. 2 sobre 6 vezes 100%. Então, esse erro vai ser igual a 1 sobre 3, 0,33 vezes 100%, que vai equivaler a quanto? A 33%. Ok? Então, esse é o valor do erro, aproximadamente 33%. Dá para fazer de cabeça, Glauco? Dá para fazer de cabeça. Como é que eu faço isso de cabeça? Bom, para você aprender a fazer isso aí de cabeça, tem uma série de pré-requisitos que você precisa dominar para você poder conseguir resolver essa questão, beleza? Para você aprender física de verdade, mesmo assim, você está vendo aí que formulazinha, macete, não resolve esse tipo de questão. Você tem que dominar passo a passo, saber fazer divisão de tensão, saber fazer cálculo de corrente, saber fazer análise de circuito. Isso não é uma coisa que se aprende com musiquinha, decorando fórmula, não é assim que acontece, né? Então, para você aprender isso aí de verdade, você precisa estudar comigo. Venha estudar comigo no meu curso de física. Eu tenho um curso isolado de física só para você aprender física, ok? Se você quiser saber mais informações, entra lá no meu site, glauco.com.br, e vem fazer a isolada de física comigo, tá certo? Vale muito a pena, você vai acabar com seus problemas em física, com certeza. Depois que você fizer esse curso comigo, a física vai passar a ser o seu ponto forte, beleza? Então é isso aí, galera, valeu e até a próxima.